Pessoal, boa noite. Que calor é esse que tá fazendo aqui no Rio? Meu Deus do céu. Acabei de chegar do Maracanã ainda há pouco. Já tomei banho, frio, e já começa a sensação do calor novamente. Enfim, fala em Maracanã, eu gravei o gol lá, depois eu vou publicar. Bom, vamos falar de Fluminense, né? Aliás, esses últimos dias aí têm sido muito especiais. Tem sido primeiramente histórico e consequentemente, após esses últimos 2 jogos aí contra a Internacional e os Remadores, tem nos dado uma confiança em relação ao Mundial. Como eu disse aí na capa, no título do vídeo, temos time para disputar esse Mundial. O que ficou claro para mim nesses 2 últimos jogos, né? Quanto à final, já foi amplamente falado e continuar sendo amplamente falado eternamente. É uma vitória sensacional, um título histórico, inesquecível. Mas vamos falar desses 2 últimos jogos, os quais me deram uma confiança além daquela que eu estava sentindo em relação a esse Mundial que se aproxima. E eu explico. Seria natural e compreensível que esse time, no caso, o nosso amado Fluminense, até tivesse uma queda nesses 2 últimos jogos contra Flamengo, não gosto nem de falar esse nome, Remadores, e Internacional. Após a conquista, seria, como eu disse, natural e compreensível, eu não digo um relaxamento, mas assim, né, um estado de missão cumprida, né? Agora podemos ter mais tranquilidade, podemos ter assim um pouco mais de leveza nos nossos jogos. Afinal de contas, o grande objetivo do ano foi alcançado. Que nada. Esses 2 últimos jogos contra Remadores e Internacional, repito, deram confiança e orgulho. O time continua focado, o time continua jogando bem, o time continua jogando seriamente, o time continua se recusando a perder, como se nada tivesse acontecido. E isso é muito importante, isso é importantíssimo. Isso demonstra o quê? Que estão focados, que estão ligados, que estão levando a sério, mesmo após a conquista. E isso é extraordinário. E como eu disse, eu estou passando a mão aqui toda hora, que está muito calor aqui no Rio. Muito calor, está demais. Enfim, vamos seguindo. Então, diante dessa situação e desse fato, principalmente desses 2 últimos jogos, a minha confiança em relação ao Mundial cresceu muito. Vamos ganhar, temos algum tipo de favoritismo? Claro que não, né? Nem na semifinal temos algum tipo de favoritismo, né? Nós não somos assim, né? Nós não somos aquele tipo lá de pode esperar, a sua hora vai chegar, fazer musiquinha,
como se já tivesse conquistado o título. Nós não somos assim. Mas temos a confiança. E esses últimos 2 jogos, pelo menos para mim, eu não sei em relação a vocês, a minha confiança, que já era grande, aumentou enormemente. No jogo contra o Internacional, que foi aquele chamado jogo da vingança, e que eu não vi vingança nenhuma. Aliás, entre Internacional e Fluminense, a única vingança que houve, foi na semifinal, que nós os eliminamos dentro de casa, dentro do Beira-Rio, nos vingando daquela Copa do Brasil que nos foi garfada lá atrás. Aí sim foi uma vingança. Mas aquele jogo ali, pós-conquista da Libertadores, que foi dita e anunciada como uma vingança, a única coisa que eu vi é o pessoal lá do Sul, puto da vida, reclamando pra caramba, xingando pra caramba o time deles, inconformados de não conseguir ganhar do Fluminense de ressaca, porque, convenhamos, deveriam se estar de ressaca, e o que também é compreensível, Se nós estávamos de ressaca, por que eles não? E esse jogo de hoje, que mais uma vez o time entrou guerreiro em campo, entrou jogando o seu futebol, e isso é importante. O Fluminense não abre mão de jogar o seu futebol, aquele futebol que o time acredita e que o Fernando Diniz acredita e que, graças a Deus, deu certo, Lá no passado, ali no Brasileiro, tivemos alguns resultados que nos revoltaram, mas hoje eu consigo compreender o porquê, Porque assim, quando a gente faz algum jogo do Brasileiro, aí eu estou falando daqueles ali atrás que a gente andou perdendo, a não ser aqueles que foram roubados, que aliás foram a maioria, Mas alguns jogos assim que a gente ficou achando que o time ficou a desejar e perdeu de uma maneira até mesmo infantil. Com esses 2 jogos pós-Libertadores, me levam a uma conclusão, a seguinte conclusão: aqueles jogos ali atrás, não que eles não estavam levando a sério, não que eles estavam tirando o pé, mas deu para notar claramente, agora principalmente deu para notar, que como o foco estava todo na Libertadores, e são seres humanos, em algum momento deram alguma vacilada ali no Campeonato Brasileiro, cometeram alguns erros, e que nos levaram a algumas derrotas bestas. E como eu falei, tirando as roubadas, que foram a maioria, enfim. E esse jogo de hoje, espetacular. Fluminense é um time que se recusa a perder. 2 grandes exemplos, aliás, 4 grandes exemplos aí, ultimamente. O jogo contra o Internacional, que começamos perdendo e conseguimos aquela virada histórica, ou seja, um time que se recusa a perder. A final da Libertadores contra o Boca Juniors, quando tomamos aquele empate e aquele juiz sem vergonha, roubando a gente de tudo quanto é jeito, tentando repetir 2008, e em algum momento, com certeza passou pela nossa cabeça que o time poderia não se abater, mas sentir aquele empate. Mas que nada, o time continuou com o mesmo futebol, com a mesma intensidade, com o mesmo objetivo de vencer o jogo, e foi lá e venceu. Contra o Internacional eu já falei, agora há pouco,
E esse jogo de hoje contra os Remadores, vieram com aquela sede, né, de conseguir dar uma carimbadinha lá na nossa faixa. Ouvi muito essa conversa aí, antes do jogo. Vamos dar uma carimbada na faixa deles. Carimbada? Eles quase tomaram, foi mais uma virada. Assim como tomaram na final do Carioca, que eles venceram o primeiro jogo por 2-0, depois tomaram aquele sacode de 4-1 na final. E por pouco, muito pouco mesmo hoje, não tomaram outra virada, né? Por falar nisso, John Kennedy, meu filho, aquele golzinho ali era cavadinha, mas tudo bem, você estava desequilibrado, era aquela cavadinha igual você deu contra o Inter, né? Não era o momento ali de tentar chutar rasteiro para tirar do goleiro, mas deu para entender que o zagueiro chegou junto ali, você estava desequilibrado. Mas você sabe, né? Uma jogada igual aquela ali, aquela cavadinha, igual você fez contra o Inter. No mais, eu não vou fazer análise individual, não vou fazer análise tática, porque quem conhece o meu canal aqui sabe que eu não faço isso, porque tem muita gente que faz, de maneira competente. Aqui a gente analisa o jogo mais pelo ponto de vista de torcedor, embora eu teria condições de estar fazendo isso, mas não vejo necessidade, né? Vamos destacar, assim, três jogadores para caracterizar o que foi esse time. André, o melhor em campo, para variar, um monstro, como sempre. Cara, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos consciência que o André vai embora, e ele merece, e ele vai para a Europa fazer a independência financeira dele, e nós temos que compreender isso, mas vamos sentir muita falta quando o André sair desse time. Como ele domina meio campo, tanto ali na parte defensiva, ou até na saída de bola, na parte ofensiva, e quando está lá na zaga também, jogador e tanto, não à toa aí tem vários e vários times do mundo aí, né, com os olhos e com a boca arreganhada querendo o André. Melhor em campo, John Arias, hoje sensacional, guerreiro como sempre, fez assistência para o gol do Ione Gonzalez. Aliás, Ione entrou, fez o gol, se machucou e saiu. Ou seja, fez o mais importante. Tá de parabéns, você estava merecendo esse gol, porque você é esforçado, você tem futebol, estava sendo muito criticado, na minha opinião, demasiadamente, né? Você não é titular desse time, mas na minha visão é sempre um jogador muito útil, e hoje acabou sendo, por que não dizer decisivo, né? Foi muito oportunista, aproveitou bem aquela assistência do John Arias ali, entrou meio que cai, se embolando, mas o importante é que botou a bola para dentro, né? E o outro é o Nino. Gostei, Nino, gostei da peitada que você deu no Gabumbum. É isso mesmo, pode amarelar para esse marrento não, tem que chegar junto mesmo, entendeu? Mas fora isso, o jogo em si foi muito bom. Destacar também o Marlon, que também foi muito bem. Enfim, o Fluminense é um time que se recusa a perder. E como eu disse no início do vídeo, isso me dá uma confiança muito grande em relação a esse Mundial. Vamos ganhar? Não sei. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre coloco tudo nas mãos de Deus, né? Como foi na Libertadores, que eu sempre falei aqui, Senhor, se for de sua vontade, nos dê essa bênção,
que a gente possa ganhar essa Libertadores, né? E Ele nos deu essa bênção. E no Mundial é a mesma coisa. Se for da vontade de Deus, que possamos, no mesmo ano, termos a alegria histórica de ganhar uma Libertadores e também um Mundial, né? Vamos ficar eternamente gratos e eternamente felizes. E este ano já está gravado na história, independente do que acontecer no Mundial, já está gravado na história. Mas caso aconteça esse título mundial, olha, não só vai ficar gravado na história do Fluminense, como vai ficar gravado na história do futebol mundial. Então é isso. Vamos esperar, vamos continuar com esse foco. E como eu disse e repito, o time poderia até ter não uma queda de rendimento, nem acomodação, né? Mas poderia ter aquele relaxamento natural pós-título. E nesses 2 últimos jogos ficou provado que nada disso está acontecendo, que está todo mundo muito focado. E sim, temos time para disputar e até mesmo ganhar esse Mundial. Por que não? Vitória Fluminense, rumo ao Mundial e até breve.